Minha gente, nesse último bloco eu vou conversar com a professora Wanda Soneghetti Nunes, né? Estou aqui com o exemplar do mais novo livro dela. É uma autobiografia, onde a professora Wanda, uma pessoa muito querida aqui em Linhares, né? A professora já aposentada, foi diretora de escola, tem uma história muito bonita, né, de engajamento nas questões sociais e religiosas aqui do município. E nós vamos bater um papo, falar um pouquinho sobre esse trabalho, porque a dona Wanda completa, nesta semana, seus 88 anos de vida. Tudo bem, dona Wanda? Tudo bem, graças a Deus. Uma alegria recebê-la aqui, viu? Para mim também é um grande prazer estar aqui. Tá, joia. Dona Wanda, como é que surgiu a ideia, então, de registrar a história de vida num livro? Isso eu imagino que já vem de um tempo já essa ideia, né? Vem. O problema é o seguinte, a gente vive num mundo que quase todo mundo, principalmente mulheres, é um desespero. Tudo bota elas para baixo, tudo, como é que chama aquela doença que agora inventaram? A depressão. Depressão, né? Tem essa depressão e tudo mais. Então eu pensei que eu passei tantas nesta vida, tantas, e nunca prestei atenção nisso. Meu problema é amar a Deus, Deus me mostra o caminho, se eu caio, Deus me dá a mão e eu levanto mais forte do que antes. Olha que bacana. E a dona Wanda, eu fiz questão de convidá-la aqui, porque o aniversário é no próximo dia 16, né, dona Wanda? Sim, quinta-feira. 88 anos de vida, sim. Né? Dona Wanda, eu sei que assim, a história é muito longa, né? Aliás, não está tudo aqui no livro, obviamente. Né? O que a senhora destaca assim, como pontos principais na sua vida? Eu sei que a senhora foi professora e começou a lecionar muito nova, né? Bem jovem ainda. Bem né? jovem. Como é que foi essa história? A minha história de professora foi na minha época, não tinha opção. Eu precisava trabalhar. Certo. Não podia ficar com a minha família, que aí neste livro você vai entender por quê. Então eu tinha que trabalhar. E a gente não podia trabalhar em outra coisa porque mulher não era aceita em nada. Então eu tinha que dar aula e pronto. A liberdade que se tem hoje não tinha naquela época, não, né? Era mais complicada. Não tinha. E aí a senhora correu atrás, estudou e muito nova já começou a lecionar. Batalhei, consegui dar minha aula e depois que eu comecei a lecionar, senti uma atração enorme pelo esse trabalho. É um trabalho lindo porque a gente está criando, formando cidadãos neste país. Muda a vida de uma pessoa, né? E assim aquelas experiências que eu tenho, passando para meus alunos. Olha que bacana, que exemplo de vida, né, gente? Hoje eu encontro meus ex-alunos já quase avô ou avô, e eles falam para os filhos, para os netos, se você tivesse uma professora dessa, você seria diferente. Pois é, eu ganhei já o meu exemplar aqui, né? Mas a dona Wanda aqui nas primeiras folhas, né? Nas primeiras páginas, já pode perceber, a senhora nasceu em Biraçu, né? No distrito de Acioli, não é isso? Acioli, Em 1930. E aí, bem jovem, né? A sua família veio aqui para o município de Linhares. São José. Lá em Desengano, né? Desengano. Uhum. E ali a senhora foi crescendo e enfim, a partir dos 15 anos começou esse amor, essa paixão pela sala de aula. Justamente. E não parou mais, né, dona Wanda? Não. Eu, quando fui para a escola, eu tinha 7 anos, na escolinha lá que a gente andava pelaquela mata, 1 hora de distância pela mata dentro. Hein? Mas quando eu fui para lá, minha mãe dava aula em casa para a gente, ensinava a gente. Cheguei lá, já sabia ler tudo quanto era livro. Olha aí. Com 7 anos. Olha que bacana. Se eu fosse dessa época, eu ia muito longe. É que no meu tempo não tinha desenvolvimento nenhum. Não tem a facilidade que tem hoje, né? É muito difícil. Pois é, e aí o livro vai contando toda a trajetória de maneira cronológica, né? A passagem pela senhora lá pela Fazenda São José, lá em Desengano, depois tem a história do Córrego Francês também, né? Tem. Onde a senhora passou um período. Tem a história de João Neiva, onde eu fui estudar, depois tem a história do concurso aí, que dá muita coisa aí para A senhora foi professora efetiva do Estado, né? Do Estado. Do Estado, muitos anos trabalhando pelo Estado. Muitos anos. Uhum. Que bacana, gente. A dona Wanda, então, veio para Linhares. A senhora, depois dos 20 e poucos anos, acabou se casando, né? Se casando, teve quantos filhos, dona Wanda? 7. 7 filhos. 7. Hoje alguns já são até avós, né? Já. Já tem até... O José Mário já é Já avô. tem
neto. Tem dois netinhos, 2 bisnetos. Que legal. Bom, e aí a senhora aqui em Linhares, eu sei que a senhora, além da sala de aula, do amor, né, a paixão por ensinar, a senhora teve um engajamento muito forte nas questões políticas, sociais e religiosas também, né? Com certeza. Aliás, os católicos aqui da cidade, né, quem tem uma caminhada na igreja católica, sabe da história da Dona Wanda, né, por várias comunidades aqui. Eu sou ali de Jardim Laguna, comunidade de Santa Terezinha, tem um carinho muito especial pela senhora, que a senhora fez um grande trabalho ali, né? Fiz. Pois é, Dona Wanda. O povo é muito amável, gente boa, viu? Dona Wanda, se a gente for pegar assim, aquele mundo, né, que a senhora vivia, aquela realidade dos anos 40, 50, depois nós vamos falar inclusive até da festa pela inauguração da ponte Getúlio Vargas, ela estava lá, já estava casada inclusive, né? Já estava grávida da primeira filha. Da primeira filha já, que maravilha, né? As coisas mudaram muito, né, Dona Wanda? Muito, muito. O que a senhora destaca assim que a gente perdeu em relação ao que era antigamente, que hoje as pessoas realmente deixaram perder no tempo, assim? Que a senhora Olha, em se falando de pessoal, há muita diferença. Hoje há uma liberdade fora do comum. Exacerbada mesmo, né? Que as pessoas já não têm mais aquela organização de vida, né? Não pensa assim, eu não posso fazer isso porque vai me prejudicar, entra de cara e depois sofre, né? Acaba não pensando nas consequências, né? Justamente. A senhora sente que está faltando mais respeito de pessoa para pessoa hoje? Às vezes os pais, os que não estão mais organizados para poder dar exemplo para os filhos. Família hoje está meio diferente daquela época. Aqueles que procuram a igreja, que são enganjados na igreja, é diferente. São pessoas legais, os filhos são obedientes, respeitam. Mas aqueles que talvez só vai lá mesmo para rezar um Pai Nosso, ou vai só assistir uma missa, nem sabe o que é a missa. Acaba por se perder, né? Pois é, gente, e ainda falando do livro, Dona Wanda, a trajetória como professora, engajada nas questões políticas, como eu falei, acompanhou várias eleições para prefeito do município. Eu estava lembrando aqui, Senatílio Perim, quem mais a senhora citou? O doutor Emir de Macedo, né? E o Samuel Batista Cruz, enfim, né? Foram prefeitos aqui do município, ela participou ativamente e deixou essa história. E está aqui um resumo, na verdade, né, Dona Wanda? Porque não dá para falar de tudo, né? Não dá. Dona Wanda, agora com relação àquela grande festa que foi a inauguração da ponte Getúlio Vargas. Até então, para atravessar o Rio Doce era uma mão de obra danada, né? Eu atravessei aquele Rio Doce muito em balsa. Era tudo na balsa. A gente vinha lá de Guaraná para cá, e o carro era colocado em cima da balsa e a gente atravessava junto com o carro. E o rio era violento, né? Era enorme, era um rio lindo. Vou falar do Rio Doce, é triste a gente ver agora. Eu tenho uma amizade enorme com aquele rio, que parece que é meu amigo. Passo lá, eu grito para ele, ô meu amigo Rio Doce, mostra para esse povo que você ainda está vivo. Pois é. E a senhora citou a ponte Getúlio Vargas, foi uma grande festa, a senhora? Foi uma grande festa, aquilo foi maravilhoso, porque aquele presidente era um homem que trabalhava a prol do povo brasileiro. Então ele viu que precisava de uma ponte e fez aquela ponte ali. Pois é, infelizmente na história acabamos deixando perder, né? A ponte acabou... Podiam ter restaurado, conservado, para ela ficar a vida inteira ali, um espelho, assim, como é que se diz? A história do município mesmo, né? Pois é, a ponte leva esse nome, né, Getúlio Vargas, em homenagem ao ex-presidente Getúlio Vargas, que esteve na inauguração, um fato realmente histórico, né, para o município de Linhares. Justamente, aquela época ainda mais, né? Muitos anos atrás, que o presidente não ia sair assim para ir num lugar igual Linhares, uma distância dessa. Pois é. Hoje não, hoje já tem até aeroporto. Está tudo mais fácil, né? Está mais fácil. E a ponte naquela época trouxe um desenvolvimento enorme, né? Aí as coisas melhoraram muito, né? Muito. Dona Wanda, se a gente for pegar assim, nessa história de vida da senhora, né, desde 1930 lá, do seu nascimento lá em Ibiraçu, e a gente for fazer um apanhado geral e trazer para os dias de hoje, o que a senhora considera assim, na sua trajetória, que a senhora sente orgulho e saudade, assim, né, de lembrar das coisas que a senhora já passou na vida, da sua... Eu tenho saudade
do tempo em que a gente podia ver a natureza perfeitamente linda como Deus fez. E hoje ela está toda saturada, toda degradada e também as amizades como a gente tinha. Olha, vê, quando eu vim morar aqui em Linhares, lá em Novo Horizonte, as crianças tinham liberdade, eles brincavam na rua, faziam brincavam de queimada, de pique. As meninas, junto com os garotos, não tinha nenhuma maldade. Os meus filhos, os maiores, já tinham, os rapazinhos, eles faziam festa em casa quase todo fim de semana. O José Mário comprou um aparelho de som, e aí comprou vários discos de vinil. Aí colocava aquilo nos fins de semana. A festa era ali mesmo. Até tarde da noite. As mães não importavam porque estavam em boa companhia e tudo mais, né? Olha que maravilha. As orações que a gente fazia nas casas eram... Parece que o povo tinha mais fé. Juntava muita gente. Porque quando eu vim morar no Novo Horizonte... Chamava as populares antigamente. Né? Casas populares. Aí... Eu sempre tive o costume de rezar em casa com a família. Então eu juntava a família toda à noite para fazer o terço, para cantar o hino de Nossa Senhora, principalmente no mês de maio. E aí os vizinhos ouviram, foram perguntar a mim se eles podiam também participar. Olha aí que legal. Aí começou a participar todo mundo e depois, então, eles pediram para rezar nas casas deles. Então a gente... marcava assim cada dia numa casa. Aquela mas a casa novena enchia, ali, né? Era lindo. Não tinha igreja, não tinha nada. Nós começamos a rezar ali perto da igreja, numa garagem que tinha ali. Começamos a fazer igreja ali. Jardim Laguna, por exemplo, Santa Terezinha surgiu ali com a senhora. Também, Puxou a turma ali e falou, vamos embora. E a comunidade acabou se erguendo. Que maravilha, gente. É uma história que renderia aqui horas de bate-papo, né? É muito bom saber, conhecer um pouco a história da Dona Wanda. Mas, enfim, o resumo de toda essa história está aqui nesse livro. Aliás, quem quiser adquirir, de repente, conhecer um pouco da história, vai ter oportunidade também, né, Dona Wanda? Vai estar disponível aí muito em breve. O livro é barato, é R$20. Olha aí, né? Quem tem esse amor pela Dona Wanda, a professora Wanda, professora de muitos aí, né? Vai se lembrar das histórias e pode entrar em contato com ela para adquirir o livro. Eu já ganhei o meu exemplar, estou feliz da vida aqui e agradeço. Uma amiga de Jesus. Essa ligação da senhora com o religioso vem desde pequenininha mesmo, Desde pequenininha. Começou com a minha mãe. Nós morávamos lá naquele centro de mata e então as pessoas adoeciam e ela ia visitar, rezar e tudo mais. Quando alguém morria, quando... estava muito doente e essas coisas, e eu acompanhava. Que bom. E aí me surgiu o gosto pelo trabalho religioso. Pois é, e ela com 88 anos já completando, né, estava me contando, faz tudo, gente, vai ao banco, resolve suas coisas, cuida da casa, né, dona? Cuido, preparo a celebração para lá para o Jardim Laguna. Ela tem lá todos primeiro sábado de cada mês. Primeiro sábado, nós temos a reunião do apostolado todo final de mês, no último sábado do mês. Dona Wanda, eu estou muito feliz de receber a senhora aqui, vou ler o livro, tá joia? E quero agradecer a presença da senhora. Queria que a senhora falasse na nossa câmera aqui para quem está em casa, principalmente para os mais jovens, né? Hoje o mundo está oferecendo aí muitas oportunidades para os jovens, oportunidades boas até, mas tem algumas que não são tão boas, né? Com toda a sabedoria que a senhora tem, os anos de estrada, né? E a senhora pode deixar, que mensagem que a senhora pode deixar para quem está nos assistindo agora, sobretudo os jovens, né? A mensagem que eu quero deixar para vocês, meus jovens queridos, é que vocês continuem na igreja, como eu vejo tantos grupos de jovens, aqueles que ainda não aderiram, procurem esses grupos, porque a felicidade de vocês está aí, né, nesses grupos de jovens que estão se preparando para o futuro, para o casamento, para construir uma família, ficarem adultos, papai, vovô. Então agora é hora de vocês colocarem toda a sabedoria de vocês a serviço do Senhor, de Jesus, porque Ele é o nosso caminho, a verdade, a vida. É Jesus que nos dá
tudo que nós temos neste mundo. Porque sem ele nós não somos nada, somos ninguém. Bacana. E também eu gostaria de passar para vocês o problema da natureza. Conserve a natureza, faça alguma coisa pelo nosso Rio Doce. Porque é triste ver um rio que era o maior rio do Espírito Santo e está da maneira que está, morrendo. Então vocês têm muita força, jovens, muita força. Vocês podem se unirem e fazer o nosso rio voltar no que era. E eu tenho fé em Deus, de não morrer enquanto eu não ver esse rio jorrando água como antigamente. Que bacana esse bate-papo, dona Wanda. Muito obrigado pela presença da senhora, tá joia? Foi uma alegria poder conversar, mesmo nesses poucos minutos, mas deu pra gente... Mas eu também fico muito feliz, porque eu gosto de passar minhas experiências para as pessoas, né? E tem muito o que passar. Até que Deus me dê vida nesse mundo, enquanto eu puder ajudar a humanidade, eu ajudo. Tem muita sabedoria. Dona Wanda, quero desejar aqui um feliz aniversário já antecipado, né? Obrigada. No próximo dia 16, na próxima quinta-feira, ela completa os seus 88 anos de história, marcando aí com o lançamento desse livro, Diário de Wanda Soneghetti Nunes, Uma Amiga de Jesus. Obrigado pela presença mais uma vez. Se quiser aparecer, comparecer lá. Vamos lá. Lá no Cerimonial Louvre. A gente vai lá, se Deus quiser. Vai aparecer lá. Obrigado, dona Wanda. A você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, obrigado pela audiência. Você de Linhares e região, continue interagindo conosco, deixe sugestões na nossa página no facebook.com/TVC Linhares. Para rever esse bate-papo com a dona Wanda, é só acessar o nosso canal no YouTube, lá estão todas as nossas reportagens, vídeos e entrevistas. O telefone da redação, mais uma vez, aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, um excelente começo de semana. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.